Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos gravando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Venda Industrial em Vila Belém. Estamos na última lição do ano, que é a lição de número 13, que é revestivos de toda a armadura de Deus. Nós estamos ministrando uma revista que fala sobre Efésios. Efésios. Temos como texto áudio desta lição. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Verdade aplicada a uma batalha diária entre os filhos de Deus e as hostes do mal. Precisamos estar conscientes e revestidos para enfrentá-la. O texto de referência está em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os potestades e principados, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. No tópico 1, na introdução, nos diz: vestidos de toda a armadura. Existe uma batalha inevitável entre aqueles que servem a Cristo e as organizadas forças do mal do mundo espiritual. Para vencer a batalha, devemos estar devidamente equipados. Tópico 1. Fortalecei-vos no Senhor e em sua força. Todo cristão sabe perfeitamente que enquanto permanecer neste mundo, precisa estar sempre vigilante e sempre contando com a ajuda do Senhor, pois o inimigo é astuto e bem organizado e forte. A exortação é para que a igreja se fortaleça no Senhor e receba a necessária vitalidade dele. Ninguém deve entrar em uma batalha sem o devido preparo. A palavra grega usada aqui é edinamoste e significa fortaleza, tornar-se forte. O cristão deve ter Cristo como fonte do seu poder, porque se trata de uma batalha física, não é contra a carne e contra o sangue. E não é contra forças humanas que vencemos esta guerra. Não é com forças humanas que vencemos esta guerra. Efésios capítulo 6, versículo 12. Tópico 1.2. Revestivos de toda a armadura. A igreja de Cristo é como um quartel que recruta e treina seus soldados para a batalha contra as hostes do mal. Como bons soldados de Cristo, precisamos estar bem treinados e fortes para enfrentar os ardis de nosso inimigo. Para essa luta contra o mundo das trevas, também precisamos nos revestir adequadamente, cobrindo todas as áreas onde o inimigo possa nos ferir. Isso nos indica que não se trata de uma vestimenta comum, se trata de uma vestimenta especial, fornecida por Deus, de uma série de elementos espirituais perfeitamente projetados por Deus para cobrir seu corpo na luta diária contra os ataques do inimigo. Existe também uma razão pela qual devemos estar revestidos, para que possamos permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11 e a parte B do versículo. A luta não é contra a carne e contra o sangue. Tópico 1.3. Devemos entender claramente que não são as pessoas físicas que se opõem a nós. Não é a carne nem o sangue. Toda ação que os outros empreendem contra nós, pelo fato de estarmos em Cristo, a mão do inimigo está presente, ainda que de forma sigilosa. Verdadeiras estratégias de guerra não convencionais. Paulo as chama de astutas ciladas, que geralmente passam despercebidas,
Por isso precisamos estar em comunhão com o Espírito e revestidos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo assim nos ensina em relação ao mundo das trevas. Tem poder, são astutos e maus. O mundo das trevas usa seu poder para destruir e se deleita na falsidade e no pecado. Odeiam a luz e a verdade. João, capítulo 3, versículo 20. No tópico 2, vamos meditar agora, conhecer os inimigos da batalha. O relato de Paulo é muito esclarecedor. Ele fala acerca da batalha e diz o local onde esta batalha está sendo travada e revela quem são os inimigos que devemos combater. No tópico 2.1, a organização do exército inimigo. No versículo 12, nós temos uma descrição que revela a estrutura de um reino espiritual organizado, que continua operando e projetando suas estratégias em uma dimensão fora do mundo natural que vemos, para aplicá-la todos os dias, a qualquer momento, contra a Igreja de Jesus Cristo, ou seja, contra os discípulos de Cristo, a fim de fazê-los cair e, assim, impedir o avanço do reino. Eles são denominados de principados, potestades e príncipe das trevas deste século, e hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Observamos que cada termo usado para descrever a hierarquia demoníaca é precedido pela palavra contra, que implica que cada um representa uma categoria ou um nível de autoridade diferente. O mundo espiritual versus o mundo físico, tópico 2.2. Devemos ter em mente que tudo o que acontece no mundo espiritual tem influência no mundo físico e vice-versa. Podemos citar como exemplo a oração de Daniel, que foi feita no mundo físico, mas repercutiu no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Neste capítulo, Paulo revela a posição do inimigo, que são e de onde partem seus ataques. Francis comenta que os cristãos, estando em Cristo, são descritos como estado elevado acima deste mundo material, nos lugares celestiais. Assim também, lá ocorre o seu conflito espiritual. Tópico 2.3. O inimigo que devemos enfrentar. O principal inimigo que devemos enfrentar é o diabo. Mas ele não está só. Ele vem com suas hostes. Aqui vemos literalmente o paralelo da batalha de dois reinos espirituais com as influências terrenas. Enquanto essas hostes estão nas regiões celestiais, a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor buscando quem possa tragar. Fica claro que o ataque vem por todos os lados, mas também devemos nos alegrar, porque temos um grande general que está por toda parte e habita pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós, formando um grande exército e capacitando com armas poderosas, destrutíveis e insuportáveis para o inimigo. 2 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 4. No tópico 3, nós vamos ver o equipamento do soldado cristão. A introdução nos diz: o servo de Deus que deseja vencer e seguir adiante deve estar preparado e equipado, pois o inimigo busca a todo instante que sua fé seja enfraquecida. Por isso, a ordem é estar revestido de toda a armadura de Deus. A roupagem de um bom soldado. Tópico 3.1. O apóstolo Paulo nos mostra as 6 peças principais que compunham as vestimentas de um soldado da época: o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. Para apresentá-las como ilustrações da verdade, da justiça,
do Evangelho da paz, da fé da salvação e da palavra de Deus. Cada uma delas cumpre uma função estratégica de proteção do soldado, tendo sido desenhadas por Deus para nos equipar na luta contra o maligno e as suas hostes. Cada uma delas serve para cobrir um ponto vulnerável de nossas vidas. A ordem é estar devidamente coberta para poder resistir no dia mau e ficar firmes. Efésios 6:13. A estabilidade espiritual do crente. Tópico 3:2. Bem sabemos que Paulo escreve a carta aos Efésios de sua prisão em Roma, na qual rotineiramente visualizando um soldado romano. Provavelmente o Espírito inspirou no tipo de roupa que o soldado usava, para nos ensinar como devemos estar preparados para enfrentar o adversário no dia mau. Ou seja, no dia ou quando somos tentados a enfrentar uma situação difícil, que pode nos trazer crises de fé. Quando estamos passando por provações de diferentes magnitudes e tipos. E assim, depois que toda essa tempestade tiver passado, permanecemos firmes, e o que significa que devemos permanecer alertas sem hesitação. No tópico 3:3, aplicando a vida à oração. Nesta parte, Paulo enfatiza nos exortar a orar o tempo todo, com toda a oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Paulo provavelmente não inclui a oração como uma das peças da armadura, porque a oração do crente é muito abrangente. Deve permear toda a luta, independente do tipo de luta, da circunstância ou do tempo. E por isso que diz, em todo o tempo. No Espírito, isso não apenas nos fala sobre momentos, mas que às vezes nem sabemos o que pedir ou como pedir. Por isso, se faz necessário para a eficácia da oração, fazê-la solicitando a orientação do Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre oração, súplica no Espírito, não fala de apresentar uma lista de pedidos a Deus. Significa que reconhecemos nosso inimigo e que nos aproximamos dos recursos espirituais de Deus. Nós nos apegamos a Deus para que possamos ser preenchidos com toda a plenitude dele. Paulo fez aqui uma distinção entre oração e súplica. A oração é geral e a súplica é específica. Toda oração deve ser feita no Espírito, isso é, guiada e controlada no Espírito, para que seja uma oração eficaz. Estamos em Cristo, nos lugares celestiais, mas também ainda neste mundo, tendo assim que lidar com investidas malignas, portanto, imprescindíveis sermos fortalecidos no Senhor e estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para resistirmos e ficarmos firmes até que Ele venha. Gostaria de agradecer a você que neste momento esteve aqui ouvindo esta aula. Gostaria que você fosse nesse momento abençoado por Jesus, em nome de Jesus. Eu desejo a todos que estão aí me ouvindo boas festas e que Deus fortaleça a cada dia cada um e que você esteja cheio e repleto da graça poderosa de Jesus Cristo. Fica na paz, meu querido, e que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém.